Bom dia, estudantes do terceiro ano. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, educador de Sociologia do CMTL. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Agora a gente inicia a primeira aula EAD de Sociologia. Chegou esse dia, né? Não é o ideal, aula virtual. Eu imagino que vocês devem estar passando por dificuldade de internet, dificuldade de estudar, enfim, diversas dificuldades, né? Eu também não sou favorável a essa forma de educação, mas é a que a gente tem no momento para a gente poder dar continuidade aos estudos, principalmente vocês do terceiro ano, que, como vocês devem saber, a data do Enem não mudou, então a data do Enem continua a mesma. Com coronavírus ou não, a data do Enem continua a mesma. Então, quem vai ter mais chance no final do ano vai ser aqueles que vão continuar estudando, mesmo com a suspensão das aulas. Com certeza, os estudantes de escola particular estão estudando, estão lá, né, na sua condição econômica favorável, podendo acessar a internet, podendo fazer todas essas atividades. A escola particular deve estar mandando para eles um monte de atividade, com um monte de sistemas de tecnologias. Então, eu acredito que vocês precisam também aproveitar esse momento para estudar, para se esforçar, que esse final do ano é um final de ano decisivo para a vida de muitos de vocês que estão no terceiro ano, que estão no último ano da educação pública. Tudo bem? Então, essa é a primeira aula. Eu peço desculpas se caso eu tiver várias dificuldades com a tecnologia. O áudio também não é a melhor coisa, porque meu microfone também não é um microfone muito bom. Mas enfim, espero que tenhamos uma aula que dê para passar bastante conteúdo que eu preparei para vocês e que vocês possam aprender também. Tudo bem? O tema, a gente está no tema ainda, o mesmo tema do início da unidade, poder, política e Estado. E o subtema dessa aula é tipos de dominação e poder. Tudo bem? Antes de a gente iniciar o conteúdo, um lembrete para vocês, um aviso para vocês. Fiquem em casa, gente. Não saem de casa. Aconselho a família de vocês a fazerem a mesma coisa. Mesmo que a gente tenha governante, né, ou o maior governante do Brasil dizendo que é uma gripinha, que isso vai passar logo. Não é isso que a gente tem visto no mundo. Os Estados Unidos hoje têm milhares de mortos, Espanha, Itália. Todos os países que não adotou tarde o isolamento social, a quarentena, estão tendo muitos casos e muitas mortes. Quando eu falo para vocês fiquem em casa, eu não estou falando somente por causa do risco de vocês ficarem doentes. Quem é saudável, quem é novo, né, não tem diabetes, não tem problemas cardíacos e tal, não vai, né, caso contrário, não vai ter problemas tão sérios. Mesmo sabendo que hoje em dia tem até pessoas mais novas, sem muitos problemas de saúde, tem tido complicações. Mas quando eu falo para vocês ficarem em casa, eu estou falando porque vocês ficando em casa correm menos risco de levar o vírus para as pessoas mais velhas, para as pessoas que têm outras doenças. Então nós temos esse compromisso social coletivo de ficar em casa para evitar
que as pessoas mais idosas morram. E vocês sabem que as pessoas mais idosas que correm risco de morrer são aquelas que menos têm condições financeiras de ter um hospital particular de ponta para poder tratar elas. Então são os nossos avós, são nossos avós, nossas tias, nossos tios, essas pessoas que estão correndo risco. Então façam esse compromisso, fiquem em casa, falem para as pessoas que vocês conhecem, fiquem em casa, tudo bem? Que é nós que temos que nos proteger. E aqui tem uma foto que eu coloquei aqui, eu na horta, aqui na terra, aqui na Lagoa Seca, na terra onde eu moro, mexendo com a terra, quando eu não estou respondendo as atividades de vocês, respondendo as dúvidas de vocês no WhatsApp, vivendo quase a vida inteira no WhatsApp, respondendo as dúvidas de vocês, eu estou mexendo com a terra, estou tentando aproveitar esse momento para entender mais, para fazer mais parte da natureza também. E vocês, e recomendo vocês também procurar algo legal, algo que dê prazer para vocês fazerem em casa. Tudo bem? Outra coisa, gente. A taxa de isenção do Enem. A data é 17 de abril, gente. Acredito que é essa que foi essa data que foi atualizada, né? Então vocês têm até 17 de abril de fazer a atualização, a isenção da taxa de inscrição. Façam isso, gente. Vejam como está o CPF, tudo. Façam isso. E se vocês lembram que eu falei, né? Quem fizer a inscrição do Enem é um ponto e quem fizer a prova do Enem é outro ponto. Você já pode ter 2 pontos comigo já. Então façam a isenção da taxa de inscrição do Enem para vocês não precisarem pagar. Nem sei quanto vai ser esse ano, mas imagino que vai ser alto. Então façam essa taxa, não percam essa data, procure alguém para ajudar vocês se vocês não tiverem conseguindo, tudo bem? Pronto. Agora, gente, a gente teve uma semana aí, eu passei uma atividade na terça-feira de manhã, e aí eu coloquei no início a possibilidade das pessoas entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail e tal, e eu percebi que, e não só eu, mas muitos professores perceberam que é impossível, é quase impossível a gente trabalhar via WhatsApp. Porque não tem como a gente controlar as atividades, vai ter atividades que vai estar perdida no meio do celular, e aí a gente pode não conseguir dar nota ou não achar, e a gente também perder tempo que a gente poderia estar corrigindo as atividades, a gente tem que estar procurando a atividade que está no celular. Então assim, gente, a partir dessa semana é pelo aplicativo Google Classroom que vocês vão enviar as atividades. Tudo bem? Eu não atendo o telefone de estudante. Teve estudante que ficaram ligando para mim. Eu não atendo. Eu prefiro que seja tudo escrito, por mensagem, por áudio, né? Talvez um estudante pegue e fale assim, mas o senhor falou para mim que podia fazer não sei o que, podia entregar não sei o que. E por telefone não tem como saber, não tem como eu provar que não falei isso, nem ele provar que falou. Então vamos conversar tudo pelo Google Classroom, entregar as atividades, devolver, tirar dúvida. Tudo bem, gente? Vamos utilizar agora esse aplicativo no celular. Então, vocês precisam, caso vocês não tenham espaço para instalar esse aplicativo no celular, tentar desinstalar qualquer outro, porque se continuar a suspensão das aulas, gente, a gente vai fechar a unidade com as atividades que estão acontecendo online. Então, se você tem dúvida se é importante você desinstalar qualquer outro, instalar esse, para você fazer as atividades, ficar por dentro do que a gente está passando, então não tenha dúvida disso, que isso vai te ajudar. Tudo bem? Desinstala qualquer aplicativo que puder, instala esse. Se por acaso não conseguir,
Você pode acessar o Google Classroom também pelo navegador da internet, pelo Mozilla, Firefox, Chrome, Internet Explorer. Você pode acessar pelo navegador, seja pelo celular, pelo computador. Você pode ter acesso a isso, entregar as atividades, tudo pelo navegador. Tudo bem? Caso você não queira instalar, você vai poder ter acesso da mesma forma pelo navegador. Tudo bem? Então vamos fazer esse compromisso aí de fazer as atividades, entregar, tirar dúvida pelo Google Classroom. Tudo bem? Então agora falando um pouco da atividade da semana passada, eu pedi que vocês me entregassem um áudio. Ela, na verdade, a atividade encerrou na sexta-feira, mas até segunda-feira eu aceitei, porque algumas pessoas falaram que não tiveram acesso à internet e tal, mas assim, eu aceitei até segunda-feira. Mas uma coisa vocês precisam saber: eu sempre vou enviar as atividades na terça às 10 horas da manhã. Tudo bem? Às terças às 10 horas da manhã eu entrego a atividade para me entregar até sexta-feira. Sempre é. Eu mando a atividade na terça para me entregar na sexta. Tudo bem? Então já se organiza, já marca um papel aí, que toda terça, 10 horas eu mando a atividade e na sexta vocês entregam. Tudo bem? Aí eu não vou mais poder ficar flexibilizando a data de entrega. Sexta vocês entregam a atividade para eu poder corrigir, para fazer tudo para segunda poder estar lançando as notas, devolvendo para vocês qualquer coisa, tirando dúvida e também preparar o conteúdo da outra aula. Tá certo, gente? Vamos fazer então esse compromisso. Eu pedi um áudio para vocês, eu pedi um áudio para que vocês lessem esse texto aqui, e vocês lessem esse texto aqui, O Beabá do Populismo, de Lilian Schwartz. É um texto de 2019, 9 de setembro de 2019. Fica esse texto, eu pedi para vocês ler o texto e escolher um trecho do texto que mais interessou, que você mais achou interessante, e relacionar isso com os tipos de poderes econômico, ideológico e político. Tudo bem? E também no tipo de dominação do Max Weber: carismático, tradicional e racional legal. Só por esse início aqui, gente, só por esse início aqui, já dá para a gente ter uma noção do que o texto está pedindo, né? Olha só: a política populista moderna prioriza a forma sobre conteúdo, anima a divisão e o ódio e manipula símbolos nacionais como se fossem propriedade pessoal. Aqui ele está falando do populismo, né? E quando ele fala aqui, ela fala: a política populista moderna prioriza a forma sobre o conteúdo. O que ela também está querendo dizer? Que a política populista, que o governo populista, que o político populista é aquele que vai fazer vocês acreditarem em algo, numa aparência de algo, do que fazer vocês entenderem algo. Tudo bem? Estão entendendo? Então, quando ela fala a política populista moderna prioriza a forma sobre o conteúdo, ela está querendo dizer que a política populista, que os políticos que são populistas, esse populismo aqui, ele não é positivo, gente. Viu? Ser um político populista, nesse caso, nesse texto aqui, não é algo positivo. Ser político populista é aquele que quer ter o apoio das pessoas, mas a partir da aparência e não a partir do que ele é de verdade. Tudo bem? Dá pra gente conseguir ter vários exemplos disso. E ela vai mostrar no texto dela Getúlio Vargas, Lula e outras pessoas populistas, e o próprio presidente da República atual também, né? Ele é um exemplo de governo populista e que vai priorizar mais a aparência do que realmente fazer vocês entenderem alguma coisa. E aí, quais são os poderes que a gente
que dá para a gente fazer um diálogo em relação a esse texto aí. Poder ideológico, né? Vamos lembrar do poder ideológico? Eu vou já resumir logo, na próxima parte aqui eu já vou resumir isso. Então, poder ideológico, o poder, a dominação carismática do Max Weber. Então, esse texto aí você consegue dialogar muito bem, e também com o poder econômico, né? No momento que não adianta só você ser populista no Brasil, você precisa também ter uma base econômica que te sustenta para fazer campanha, para viajar, para comprar voto, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então dá para quem usou poder econômico, poder ideológico, dominação carismática, está totalmente correto. É claro que dependendo do trecho que escolheu para ler, né, desse texto aí. Tudo bem? Vamos então aqui para o nosso momento de resumo, né? Vamos lembrar qual é o conceito de poder para Max Weber. É imposição da própria vontade, mesmo que haja resistência alheia. Quem presta atenção nas minhas aulas sabe que eu estou cansado já de falar esse conceito do poder do Max Weber. Eu falo toda a aula isso, que eu quero que vocês realmente entendam esse conceito dele de poder. O que quer dizer isso? Imposição da própria vontade, mesmo que haja resistência alheia. Que independente se as pessoas aceitam ou não, independente se as pessoas dão bola ou não, o fato de você impor a sua própria vontade já é, para Max Weber, isso já é um poder, tudo bem? Mesmo que ninguém te escute, tudo bem? Mas agora a gente vai ver o que? Então esse é o conceito clássico de poder para Max Weber, imposição da própria vontade, mesmo que haja resistência alheia. Agora vamos resumir aí um pouco rápido o que seria poder econômico, poder ideológico, poder político. Então, poder econômico é todo o poder onde você utiliza todo o poder econômico é aquele poder que você utiliza de bens materiais para obter privilégios. Então, e benefícios. Toda ação que é utilizada os bens materiais para obter privilégio ou benefício, a gente considera como poder econômico. Então, naquele texto lá, a gente pode, por isso que eu falei que a gente pode utilizar o poder econômico para analisar ele. Agora, o poder ideológico, gente. Poder ideológico, vamos lembrar o que é ideológico. Ideológico vem de ideias dominantes, né? Quando eu falo, então, poder ideológico, eu estou falando o quê? Eu estou falando que são ideias dominantes que são trazidas por pessoas que conseguem influenciar outras pessoas. Então, se o poder para Max Weber você agia com poder somente por se posicionar, mesmo que as pessoas não te escutassem, poder ideológico não. Poder ideológico é um poder que somente aquele que detém a influência de outras pessoas pode exercer. Políticos exercem poder ideológico, né? Escola pode exercer poder ideológico, mídia pode exercer poder ideológico. Então, poder ideológico é todo poder exercido por aquele que tem influência entre as outras pessoas. Então, ele impõe algumas ideias dominantes, né? Então, a gente vai falar ideias dominantes, o racismo, a ideia dominante, o machismo, a ideia dominante. E agora o poder político, gente. Poder político é todo poder exercido pelo Estado. Todo mundo lembra o que é o Estado? Conjunto de instituições públicas que tem o objetivo de administrar, né, um conjunto de instituições públicas onde das instituições públicas é o governo. Tudo bem? Então todo o poder político é o poder exercido pelo Estado, e é o Estado o único que tem o poder do uso da força. Vamos lembrar disso? Tudo bem? Então a gente pode dizer que naquele texto pode ter poder político? Pode ter poder político também.
no texto Beabá do Populismo? Sim, porque no momento que os governos populistas não conseguem fazer aquilo que eles querem a partir do poder ideológico e do poder econômico, aí a gente vai ter o poder político entrando. Aí o poder político aparece através da força, através do autoritarismo, certo? Tudo bem. Agora vamos entrar nos tipos de dominação de Max Weber. Para a gente entrar nos tipos de dominação do Max Weber, primeiro a gente tem que ter uma noção do que é poder político. A gente tem que ter uma noção do que é poder legítimo e poder não legítimo. Então, vamos lembrar, o Max Weber, o Max Weber ele só quer entender os tipos de poderes legítimos. O que seria poder legítimo e poder não legítimo, gente? Poder legítimo é todo aquele poder onde a pessoa aceita. Então, todo poder onde a pessoa aceita voluntariamente é poder legítimo. E o não legítimo é todo poder onde se utiliza do uso da força para se obter algo. Então, o poder legítimo é todo poder onde a pessoa aceita voluntariamente a fazer determinada coisa. Aceita determinadas coisas voluntariamente. E o não legítimo é o poder onde é obtido o uso da força. Então, é um poder onde se obtém do uso da força para se conquistar alguma coisa. Do poder legítimo e o poder não legítimo, o Max Weber ele vai achar muito mais interessante estudar os poderes legítimos. E por que ele vai achar interessante estudar os poderes legítimos? Por quê? Porque é muito mais interessante entender por que as pessoas aceitam serem dominadas, por que as pessoas aceitam serem dominadas sem que haja resistência, do que os poderes não legítimos. Porque os poderes não legítimos é fácil a gente saber por que as pessoas aceitam. Porque as pessoas aceitam a força. Não é isso? As pessoas aceitam pela força. Então, para Max Weber, então ele vai estudar os poderes legítimos. Tudo bem, gente? Então, esse vai ser o principal poder, a principal linha de poder que o Max Weber vai estudar, poderes legítimos. Então, dos poderes legítimos, ele vai separar 3 tipos de dominações principais. Então, a gente aqui vê uma imagem, né, de uma mão cheio de linhas e as pessoas lendo. O que esse desenho representa? Uma mão cheio de linhas amarradas nos jornais que as pessoas estão lendo. Vocês acham que isso está representando, essa imagem está representando o que, gente? Não sei se vocês lembram ou se já viram em filme marionetes. Pessoas que ficam com linhas e elas ficam movimentando bonecos, né? Isso daí são chamados marionetes. Então, a marionete não é aqueles bonecos que se movimentam a partir da ordem do dono. Então, essa imagem aqui ela está querendo mostrar isso, que os jornais, os meios de comunicação, eles fazem das pessoas como marionetes, onde eles orientam para onde eles querem que as pessoas vejam, que as pessoas entendam. Tudo bem? Então, essa imagem aqui representa dominação, certo? Mas vamos aqui, então, conhecer os 3 tipos de dominação de Max Weber.
Primeira dominação. Dominação tradicional. O que seria uma dominação tradicional? Vamos lembrar. Todas essas dominações aí, tradicional, carismática, racional, legal, são dominações legítimas. Se são dominações legítimas, isso quer dizer o quê? São dominações que as pessoas aceitam voluntariamente, sem resistência, tudo bem? Então, dominação tradicional, nesse caso, são aqueles tipos de dominação onde as pessoas aceitam por questão de tradição. Mas minha mãe, meu pai sempre aceitou isso, então a gente continua aceitando. Então, dominação tradicional é toda dominação que é sustentada pela tradição. Então, a gente vai ter aí, como exemplo de dominação tradicional, o que? O coronelismo. O que é o coronelismo? O mando dos coronéis, daquele que tem terra, daquele que tem poder dentro das comunidades. Toda cidade tem essas pessoas, principalmente cidades pequenas. Outro exemplo de dominação tradicional, o machismo e o racismo. Ou seja, o machismo e o racismo é um tipo de dominação tradicional. Por quê? Porque é uma dominação passada de geração em geração, tudo bem? E que muitas vezes as pessoas não querem dizer que elas gostam. Aceitar não quer dizer gostar. Entendeu, pessoal? As pessoas, elas aceitam esse tipo de dominação porque isso foi passado de geração em geração e que ela acha que sempre vai ser da mesma forma, nunca vai mudar, tudo bem? Então, três exemplos de dominação tradicional: coronelismo, machismo, racismo. Agora, dominação carismática. Gente, pelo nome, dá para ter uma noção aqui o que essa dominação está querendo dizer. Dominação carismática. A dominação carismática é toda dominação onde aquele que domina utiliza do seu carisma para dominar. Então as pessoas ficam ali, né, embriagada, enfeitiçada pelo carisma de determinadas pessoas, e assim eles conseguem dominá-las. Então a gente vai ter o que como exemplo de dominação carismática? Líderes religiosos, políticos, né? A gente atualmente tem um presidente carismático, para alguns, né? Tivemos também presidentes anteriores carismáticos também, como Lula e tal. E o carisma, ele é utilizado como forma, ele é utilizado como forma de fazer com que as pessoas não saibam o que realmente estão seguindo, o que realmente estão aceitando. Então, a dominação carismática é uma dominação baseada no carisma, tudo bem? E a dominação racional legal, gente? A dominação racional legal é toda dominação exercida também pelo Estado. E um exemplo de dominação racional legal é a burocracia. Alguém, não sei, vocês já ouviram falar esse termo, né? Burocracia. Tudo é uma burocracia. O que seria burocracia, né? Burocracia, por exemplo, vocês agora vão fazer a inscrição do Enem, lá vai falar, você tem que comprovar, né, determinadas coisas em relação a salário, você tem que ter CPF, você tem que ter... Então, burocracia é aquilo que vocês, no dia a dia de vocês, é aquilo que vocês geralmente precisam de vários documentos, de várias coisas, você vai processar alguém, você vai ter vários momentos, momento do processo, momento do juiz, então isso tudo é uma burocracia, né? Ela é ruim, né? Porque a burocracia geralmente é utilizada para os mais pobres, aqueles que têm mais condições, principalmente no Brasil, não tem dificuldade com burocracia, as coisas andam muito mais rápido.
Mas a burocracia, ela surgiu para quê inicialmente? Ela surgiu para tirar para gerar uma impessoalidade nas ações. Então, o que significa impessoalidade? Ao invés de você conseguir alguma coisa ou não conseguir porque você tem amizade ou não tem amizade com o presidente, com o governador, com o prefeito, então a gente cria regras onde, se qualquer pessoa que cumprir aquelas regras, ou no caso de vocês, por exemplo, documentos, aquela pessoa vai conseguir ter acesso a serviços e a direitos do Estado. Não vai ser somente porque você tem uma amizade com uma pessoa, não tem uma amizade com uma pessoa, que você vai conseguir ou não vai conseguir. Então a burocracia surgiu com isso, né? De que todo mundo fosse igual para conseguir ter acesso aos direitos e benefícios. Mas não é assim que acontece. Então, gente, dominação racional legal, vocês precisam, um exemplo que vocês precisam guardar é a burocracia. Então ela domina, e muitas vezes ela domina por quê? Porque muitas vezes ela tem o poder de prejudicar outras pessoas. Aquelas pessoas que não conseguem fazer parte, ou não conseguem atender os critérios das burocracias do Estado. Tudo bem? Agora, então a gente viu aí formas de poder mais clássicas. Agora a gente vai para uma nova visão de poder. Então é o poder visto por autores mais contemporâneos, mais atuais, né? Então aqui eu trouxe um desenho que retrata muito bem os autores que a gente vai trabalhar tanto nessa aula como a aula da semana que vem. Aqui, ó, a gente vê quem? Aqui a gente vê o indivíduo no meio da estrela, né? Aqui o indivíduo aqui, ó. O indivíduo aqui, e do outro lado a igreja, a escola, o Estado, a família, o trabalho. Então, o indivíduo, ele está no centro e está sendo pressionado, ó, olha quantos poderes puxam ele, né? Quantos poderes ele está todos os dias sendo submetido, né? Então, a ideia da nova visão de poder que eu quero trazer para vocês é essa, né? A gente não tem só aqueles poderes aquele tipo de dominação do Max Weber, ou aqueles poderes que eu trouxe no início da unidade, poder econômico, poder político e ideológico. Então, a gente vai ter agora, nesses autores que eu vou trazer, nesses autores contemporâneos, outras formas, outras maneiras de olhar o poder. Primeiro, a gente vai trabalhar esse autor aqui, ó, Michel Foucault. Eu gosto muito dele, porque eu consigo ver muita coisa que eu acredito naquilo que ele escreve, que ele analisa. E ele escreveu um livro chamado A Microfísica do Poder. E nesse livro, A Microfísica do Poder, o Michel Foucault ele vai falar o quê? Que o poder ele é mais sutil e não está ligado à repressão direta. O que quer dizer isso? Quando a gente vai falar de poder, o que vem na nossa mente? Alguém gritando com outra pessoa, alguém batendo na outra pessoa. A gente fala assim, você está tendo poder em cima dele. A impressão que dá para muitas pessoas é que o poder, só existe poder se ele aparece dessa forma, violento, agressivo. E o Michel Foucault, ele vai falar que não. Ele vai falar que o poder ele é sutil. O que quer dizer sutil, gente? Que ele apresenta de uma forma que nem todo mundo consegue entender, nem todo mundo consegue perceber.
Então, ele vai buscar estudar os espaços que existem esses poderes. E aí ele vai se propor a estudar os hospícios, as prisões, a escola, e ele vai chegar na conclusão que esses lugares exercem poder, mas não esse poder que a gente conhece, mas poderes micropoderes, né? Esses poderes mais sutis. Aqui tem uma foto do livro dele. Aliás, eu tenho esse livro aqui em casa. Ele vai falar o que, gente? O que antes as pessoas entendiam, né? Poder era o que antes era resumido em patrões e empregados, reis e súditos. O poder na sociedade moderna existe de maneira relativamente simples. Ou seja, ele vai falar, uma pessoa diz o que a outra deve fazer ou proíbe de fazer o que quer. Então, para ele, o poder ele se dá dessa maneira. No momento que uma pessoa diz o que a outra deve fazer ou proíbe de fazer o que a pessoa quer, isso daí é poder. Isso daí, aquela pessoa está exercendo poder em relação a outra. Vocês percebem, então, que o poder, quando a gente olha dessa maneira que Michel Foucault coloca, a gente consegue ver o poder em todos os lugares, nas nossas amizades, na nossa família, na rua. Porque se o poder é simplesmente o ato de uma pessoa dizer o que a outra deve fazer, ou proibir a outra pessoa de fazer o que ela quer, é poder, então a gente pode estar cercado de poderes nos pressionando, cercado de poderes cercado de poder sendo pressionados a aceitar. Tudo bem? Então ele vai e continuando, né? Então aqui, ó, essa imagem aqui, né? Uma mulher com uma fita métrica no lugar do cinto, pressionando a barriga dela. O que essa imagem representa? Né? O que vocês acham que essa imagem representa? Uma mulher com um cinto em formato de fita métrica pressionando a barriga dela. Isso aqui representa uma forma de poder. Uma forma de poder que é exercido muitas vezes pela televisão, pelas propagandas, dizendo de que forma que as pessoas devem ser, né? No caso aí, que a mulher tem que ser magra, né? Então isso daí é uma forma de poder, que a mídia, né? A mídia ela tem um papel muito forte nisso, muito importante em propagar esses padrões de beleza, né? O que seria padrões de beleza, gente? Vocês têm uniforme, os uniformes de vocês são padrões. Então a gente falar padrão de beleza, quando a gente fala padrão de beleza, a gente está falando o quê? Uma beleza única, que todo mundo precisa ter aquele mesmo tipo de beleza, mesmo que muitas pessoas não consigam. Tudo bem? Então, para Foucault, o poder não é só algo que nos impede de fazer o que queremos, é também algo que ajuda a moldar aquilo que somos. Então, no momento que as pessoas, o governo, o Estado, a mídia, exercem um poder sobre nós, essas pessoas, essas organizações, elas também moldam aquilo que somos. Elas também influenciam naquilo que a gente vai ser. Então, um exemplo disso é o quê? Quando você vai assistir um filme, uma novela, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo no dia a dia, numa conversa familiar. Mas uma menina
precisa usar rosa, brincar com boneca. O menino precisa usar azul, brincar com carrinho. Isso daí, gente, isso é natural. O rosa, o azul, são cores naturais que o homem e a mulher, elas precisam usar. Da mesma forma é natural a boneca, a menina brincar de boneca e o menino brincar de carrinho. Por que que isso é natural? Né? Então, no momento que a sociedade coloca que as meninas têm que ser assim, os meninos têm que ser assado, ela molda aquilo que eles vão ser depois, durante a vida. Então, também é um tipo de poder você moldar aquilo que as pessoas devem ser quando crescerem. Da mesma forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a televisão mostrando muitas vezes que as pessoas brancas são mais simpáticas, são mais bonitas do que as pessoas negras. A gente vai ver as pessoas, né, nas propagandas, nas novelas, com cabelo liso, dando a ideia de que o cabelo liso é muito mais bonito que o cabelo cacheado, o cabelo crespo. Então, isso são poderes que passam aos nossos olhares e que muitas vezes não reparamos. Então, isso que Michel Foucault quer chamar a atenção das pessoas. É esse poder micro, esse poder que acontece de forma sutil, de forma que nós não enxergamos. Isso é a microfísica do poder. Tudo bem? Então, resumindo aí, todos os poderes presentes nas áreas da vida e que não são óbvios, ou seja, que não são óbvios quer dizer o quê? Que não é fácil de entender, não é fácil de enxergar. Isso o Michel Foucault dá o nome de micropoderes. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é micropoderes? Então, micropoderes é todo poder que as pessoas não conseguem entender de forma fácil, de forma rápida, porque elas acontecem de forma sutil, de forma que nós não consigamos entender no momento, muitas vezes no momento que ela acontece, certo? Então isso é diferente do poder econômico, que a gente sabe que é o poder exercido através dos bens materiais. O poder político, que a gente sabe que é o poder do Estado, exercido muitas vezes pela força. São poderes fáceis da gente entender. Uma pessoa, quando briga com a outra, a gente consegue ver um poder sendo exercido. A pessoa grita com a outra, a gente consegue ver. Não é esses tipos de poderes que o Michel Foucault está falando. Esses não são micropoderes. Micropoderes são aqueles poderes que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber que estão sendo, né, que está sendo exercido sobre elas. Tudo bem? Agora vamos para a parte mais esperada da aula. Qual é a parte mais esperada da aula? A atividade da semana. O que será que o professor vai trazer para a gente fazer? Ele trouxe aquela doideira do áudio, agora vai trazer o que mais? Gente, eu vou trazer outra coisa que vocês talvez nunca viram. Mapa mental. Mapa mental, ó. Nossa, não entendo nada. O que é isso, mapa mental? Ó, eu vou ter que separar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, gente. Mapa mental. Mapa mental. Ó, a palavra mapa. Mapa vem do que, gente? Localização, né? Todo mapa ele tem o objetivo de localizar alguma coisa, não é isso? Mapa geográfico vai localizar país, cidade, estado. Mapa da sala de aula. No ano passado a gente fez um mapa da sala. O que era o mapa da sala? Cada estudante, que lugar que ele ia sentar e tal. Então, localização, organização. Então, o que seria um mapa mental, gente? Mapa mental simplesmente seria o quê? Uma organização, uma localização da nossa mente, daquilo que pensamos, certo? Então, a gente aprende muita coisa, a gente vê muita coisa,
e que ela muitas vezes fica desorganizada na nossa mente. Isso tudo que eu falei agora, nessa aula, pode ter ficado desorganizado na mente de vocês. E um mapa mental ajuda a gente a organizar isso, num papel, ou em qualquer outro lugar. Ele ajuda. Então o mapa mental ele tem esse objetivo. Aqui, o mapa mental é um diagrama que permite que você organize ideias de forma simples e lógica, representando-as visualmente, facilitando o processo de memorização. Então isso é um mapa mental. E é isso que eu vou pedir para vocês. E é isso que eu vou pedir para vocês fazerem nessa semana. Eu fiz aqui um mapa mental que vai ser um modelo para vocês fazerem o mapa mental de vocês. Tudo bem? Esse mapa mental meu será um modelo para fazer o mapa mental de vocês. Aqui, ó. Eu fiz meu nome. Aqui eu fiz meu nome. Ó, meu nome no centro. Então, o tema do mapa mental que vocês vão fazer são os poderes do cotidiano. Então, eu botei meu nome no centro, vocês vão botar o nome de vocês no centro. Olha, eu quero que seja feito na mão, viu, gente? Não é no computador, não é no celular, é na mão. Vocês vão fazer na mão, vão tirar uma foto, escanear ou qualquer coisa e vai enviar lá no Google Classroom. E aí eu botei aqui, ó, família, escola, amizades, estado e mídia. Então vocês vão fazer a mesma coisa, vou colocar o nome de vocês, colocar família, um tracinho escola, amizades, estado e mídia. Mas o que vocês vão colocar em cada um desses itens aqui? Ó, tipos de poderes. Que tipo de poderes vocês encontram na família de vocês? Que aqui está o nome de vocês, então tem a ver com a vida de vocês. Ó, gente, quando eu falo que tipo de poderes, eu estou falando do que? Dos 3 tipos de poderes que tem: econômico, ideológico e político. Então, que tipo de poderes vocês encontram na família de vocês? E como que vocês encontram esses poderes na família de vocês? Aqui eu fiz tudo arrochado, mas vocês vão fazer. Eu fiz arrochado porque eu não coloquei a minha resposta. Tudo bem? Vocês vão fazer um maior aí, vão ter espaço para escrever aqui. Então, nos tipos de poderes, vocês vão escrever quais tipos de poderes vocês encontram dentro da família de vocês: poder econômico, ideológico, político. Tudo bem? E como que eles aparecem dentro da família de vocês. Depois, tipos de dominação. Quais são os tipos de dominações que vocês encontram na família de vocês? Quando eu falo dominação, eu estou falando do que, gente? Eu estou falando de dominação carismática, tradicional ou racional legal. Então é esses 3 tipos de dominação que eu estou perguntando para vocês. Então, na família de vocês, qual tipo de dominação existe, né? E como que ele aparece, né? Dominação carismática, tradicional, racional legal. E depois os micropoderes. Que tipo de micropoderes acontece dentro da família de vocês? Lembram o que é micropoder para Michel Foucault? Micropoder é aquele poder que aparece de forma sutil, que as pessoas muitas vezes não percebem, mas que é um tipo de poder que é exercido. Tudo bem? Então vocês vão colocar aí que tipo de poder, que tipo de micropoder aparece na família de vocês. Tudo bem? Então eu dei o exemplo da família, mas vocês vão usar isso, vão fazer a mesma coisa em todos os outros. Na escola, quais tipos de poderes vocês encontram na escola e de que forma que eles demonstram? Que tipo de poder econômico, político, ideológico, e de que forma que ele se demonstra dessa maneira? Tipos de dominação, que tipo de dominação existe na escola? Carismática, tradicional, racional legal, e como que ela se demonstra
na escola. Quais são os micropoderes que aparecem na escola? Ou seja, quais são os poderes que acontecem que muitas vezes as pessoas não percebem. Amizades, a mesma coisa. Tipo de poderes, tipo de dominação e micropoderes. E Estado, tipo de poderes, tipo de dominação, micropoderes. A mídia, ou os meios de comunicação, as redes sociais. Que tipo de poderes, tipo de dominação, micropoderes vocês veem e de que forma que eles se demonstram. E aqui tem um círculo aqui. Aqui tem um círculo. Esse círculo ele tem esse círculo aqui ele tem um sinal de interrogação. O que quer dizer esse sinal de interrogação aqui? Quer dizer que vocês vão colocar uma outra coisa aqui e vocês vão falar sobre essa coisa, quais tipos de poderes, tipos de dominação e micropoderes vocês encontram. Então eu coloquei aqui, ó, 5 temas, 5 títulos aqui, ó, mídia, 5 tópicos, mídia, Estado, amizades, escola e família. Agora veja um outro espaço, um outro ambiente que vocês possam colocar aqui no lugar como exemplo, e aí vocês vão falar que tipo de poder existe nesse lugar, que tipo de dominação existe nesse lugar e quais são os micropoderes que existem nesse lugar. Tudo bem, gente? Então é isso que eu quero que vocês façam para me entregar na sexta-feira, até meia-noite. Tudo bem? Eu espero muito que vocês consigam fazer, que dê tudo certo. Tiverem alguma dúvida, podem pedir minha ajuda, podem perguntar, manda mensagem, não estou entendendo e tal, que eu explico, gente, viu? Tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer essa atividade e que pode ajudar muito vocês e criar em vocês um hábito de fazer mapa mental daquilo que vocês estudam. Isso daqui é uma maneira muito boa de você guardar, de você memorizar. Vocês aí estão no terceiro ano, quanta coisa vocês precisam estudar. Se vocês aceitarem aí a fazer mapa mental daquilo que você estuda, vocês vão ver como vocês vão ter mais facilidade em memorizar aquilo que vocês estão estudando. Tá bom? Então assim, eu espero que dê tudo certo. Espero que vocês, a família de vocês estejam muito bem e que continuem assim, ficando em casa, cuidando um da outra pessoa. Tudo bem? É um momento de vocês ficarem mais próximos a vocês que estão na mesma casa e poderem se ajudar mais, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar e bons estudos.